Fala fera, tranquilo? Bem-vindo a mais um vídeo do Física Total e esse vídeo é bem diferente do que você está acostumado. Por quê? Porque hoje a gente tem um super time que vai comentar as questões da prova de ciências humanas. Então a gente vai ter aqui o time do Terra Negra mandando ver num comentário bacana sobre a prova de humanas. E acompanha todos os vídeos dessa semana porque a gente está fazendo uma super revisão para a prova do segundo dia. Então, sem mais delongas, com vocês, Terra Negra. Salve, salve, querido inscrito e querida inscrita aqui do Física Total. Estamos invadindo hoje a equipe do Terra Negra para fazer uma série de comentários, principalmente sobre as provas de Geografia e História no Enem 2018. Como a gente ainda está nesse ato de prova, que vocês estão muito ansiosos, a gente deu preferência para não fazer a resolução completa das questões aqui, justamente para não deixar um ou outro mais ansioso em relação ao resultado da sua prova e do seu concurso em geral. Mas basicamente a gente pode listar aqui o que eram aqueles temas que nós esperávamos e quais foram as grandes surpresas em relação a esses anos que diferencia dos outros. Basicamente, sempre é esperado uma questão voltada à agricultura e meio ambiente, e estava na prova. Questão sobre agricultura familiar, que, diga-se de passagem, tangencia também aquela polêmica aprovação do pacote do veneno no Congresso Brasileiro no ano de 2018, a partir do momento que toca muito fortemente no assunto da produção orgânica e do consumo intensivo dos agroquímicos. Um outro ponto muito importante também é focarmos nas questões sobre meio ambiente. O meio ambiente estava fortemente ligado na prova a partir da questão sobre o escoamento superficial em áreas urbanas, sendo contrastadas as áreas não urbanas. Essa questão foi muito importante porque cobrou uma interpretação de gráfico que é evidentemente muito recorrente, é o grande padrão do Enem. O grande tópico a ser problematizado por nós aqui da equipe Terra Negra seria as questões mais difíceis efetivamente dessa prova. Nós tínhamos uma questão sobre geopolítica bem interessante em relação à Guerra dos 6 Dias e ao conflito árabe-israelense. Então o aluno precisava ter uma dominação efetiva de todo o conteúdo, além também de uma outra questão sobre geopolítica envolvendo os refugiados sírios. Portanto, a questão da prova de História aborda cidadania, diversidade, e na prova de Geografia e Geopolítica trabalha muito fortemente com a situação dos refugiados da Síria. Uma outra questão que chamou a atenção seriam duas questões sobre circulação atmosférica. A primeira, a distribuição dos ciclones tropicais por toda a faixa tropical no planeta Terra, e a alternativa correta a ser marcada, já que você precisava de muito conteúdo para resolver essa questão, seria a grande diferença, a grande divergência da pressão atmosférica. Por fim, mais uma questão que chamou a atenção foi a presença dos anticiclones, ou seja, as regiões repulsoras de ar predominantes ali na região de São Paulo no ano de 2014, uma questão que realmente exigia do aluno bastante conteúdo. O Enem 2018 trouxe essa novidade interessante. Os conteúdos eles foram trabalhados de forma mais apurada quando comparado aos anos anteriores. Isso é uma boa tendência de prova. O ano de 2017 vem trabalhando fortemente com a geografia física também, então vale a pena ficar ligado. Agora eu vou deixar todos vocês com o mestre William, o nosso queridíssimo historiador aqui da equipe Terra Negra. Mete bronca aí, William. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Bom, aqui é o William, professor de História, sempre junto aqui com a equipe Terra Negra. Vamos falar então um pouquinho sobre a prova de História do Enem, sobre as questões do conteúdo de História que foram abordadas no Enem. Muita interpretação de texto, então a capacidade de leitura da pessoa ali na hora e de interpretar um texto é fundamental para resolver a questão. E o conteúdo, o aprendizado, o estudo da história, as professoras, professores e o estudo individual também é fundamental para interpretar bem uma questão, um trecho de um documento que aborda o tema da história. Então a interpretação ela é facilitada com o domínio do conteúdo. Foi uma prova que teve algumas surpresas, porque a gente sempre espera que caia uma questão de Grécia e Roma antiga. Não apareceu nada dessa vez.
A gente sempre espera também uma questão sobre patrimônio material, patrimônio imaterial, e dessa vez o Enem não abordou esses temas. O que é sempre esperado e que de fato apareceu. Primeira República, 3 questões sobre a chamada Primeira República, uma de coronelismo, outra sobre revolta chibata. Então, em geral, Primeira República sempre aparece no Enem. Era Vargas, nunca falta, estava lá, e também ditadura militar. E a ênfase no Enem na questão da cidadania e na questão também de ampliação dos direitos. Então, questão sobre a conquista do voto feminino, questão sobre a conquista dos direitos civis pela população negra a partir do movimento iniciado por Rosa Parks, lá na década de 50, década de 60, liderado por Martin Luther King, que resultou numa legislação que proibia a segregação racial nos Estados Unidos. Então essa ênfase em questão de direitos civis, de humanismo e de cidadania, o Enem também abordou na prova de História. Em termos de questões difíceis, eu considero aquelas sobre cruzadas, que exigiam uma capacidade maior de interpretação do texto, porque era um trecho de documento bastante difícil de interpretar, e a questão que abordou um tema que não é muito esperado sobre a Mesopotâmia, a fundação de Bagdá entre os rios Tigre e Eufrates. De qualquer maneira, eu volto àquela questão. A capacidade de interpretação de texto facilita muito a acertar uma questão do Enem, mesmo que ela seja bastante difícil. E no mais, é uma prova que exige bastante concentração, como todo o Enem. A de História não é diferente. Conteúdo e interpretação.